te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que renovastes na fonte do batismo os que crê em vós, protegei os que renascem em Cristo, para que, vencidos os ataques do erro, permaneçam fiéis à graça da vossa bênção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus. O nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São João, capítulo 6, no versículo de 60 a 69. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutavam disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. A palavra que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não crê. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós caminhamos nesse capítulo 6 do Evangelho de São João durante essa semana. E esse capítulo 6, ele nos revela tudo sobre a Eucaristia. Então aqui Jesus, ele quer se mostrar dessa forma que ele nos prometeu de sempre estar permanecer junto conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E essa forma que ele permanece junto conosco é uma das grandes formas de estar junto conosco, é a Eucaristia. Mas essa Eucaristia eu preciso de acreditar. Então a palavra de Deus fala aqui que esta palavra é dura quem consegue escutá-la.
Quer dizer, a palavra de Deus, amados, nos ensina que Jesus ele está presente na Eucaristia, é esse grande sacramento, chamado sacramento do amor. Mas nós, na nossa fragilidade humana, temos talvez dificuldade de compreender tanta grandeza. Mas Jesus verdadeiramente ele está presente na Eucaristia. E essa presença é pela fé. É a fé que nos traz a graça de Deus. Nós não estamos vendo Jesus, mas estamos acreditando, porque Ele nos deixou esse sacramento chamado sacramento do amor. E toda esse caminho percorrido do capítulo 6 do Evangelho de João, ele fala que Jesus acrescentou. Por isso disse, ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não for concedido. É a fé que vai nos trazer, então, essa compreensão de quem é Jesus. E aqui fala que a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e já não andavam mais com ele. Amados, aí está o grande desafio da nossa fé. Jesus, ele fala dessa verdade, não é um símbolo, é uma grande verdade de fé. E aí então os discípulos, eles começaram a ir embora. Porque na verdade, quem não acredita na presença de Jesus na Eucaristia, vai abandonando a fé, vai deixando o convívio familiar, de igreja, vai deixando. Muitas pessoas fazem grandes experiências com Deus, mas não têm essa convicção. Porque quando nós temos convicção de Jesus, a sua presença viva na Eucaristia, nós vamos dar a nossa vida por essa causa. Porque compreender essa grande verdade é lindo demais, não dá para nós deixar de seguir. Aí intensifica a nossa vida de fé, porque é essa presença que nos transmite o poder de Deus. A gente, na presença de Jesus Eucarístico, nos momentos de adoração, no momento que a gente comunga, emana lá do ostensório aqueles raios de divindade, de luz. Então, mas muitos não acreditaram e já não andava mais com ele, porque na verdade quem acredita anda com ele. Quem desanima no caminhar é porque não está vendo Jesus na Eucaristia. E Jesus então ele é a verdade, né? Tem uma palavra que diz, Jesus é caminho, verdade e vida, quer dizer, ele é a verdade. Então ele sempre vai insistir na verdade. E aí esses discípulos começaram a se retirar. Quer dizer, ficou quem lá? Ficou aqueles mais chegados apóstolos, estavam lá. E Jesus olhou para a cara deles de desanimado, porque é duro de acreditar. Aí ele falou assim, queres vós também se retirar? Jesus prefere, amados, ficar sozinho, mas com a verdade. Ele não abre mão da verdade. O nosso acreditar depende de nós, mas a verdade é de Jesus. Por isso ele fala, queres vós se retirar também? Aí Pedro responde tudo aquilo que nós devemos responder. A quem nós iremos, Senhor? Se só Tu tens palavras de vida eterna e cremos e sabemos verdadeiramente que Tu és o Santo de Deus. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé que nós temos que professar. Porque quando nós professamos essa fé na Eucaristia, comungamos de Jesus, que nós rezou durante toda essa semana, e aí então nós vamos ter a verdade de Deus e a graça santificadora da sua presença viva na Eucaristia. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.